governo propõe taxação de dividendos que excedam R$ 600 mil por ano. A alíquota será progressiva e poderá chegar a 10% ao ano. Compartilhar. Por redação. Redação Invest News. March 18th, 2025. 15H02. 4 minutes. Atualizado, 17H38. O projeto de lei de reforma do imposto de renda, apresentado nesta terça-feira, 18, pelo governo federal, prevê uma mudança na cobrança de imposto de renda sobre dividendos distribuídos por empresas a seus acionistas. Até aqui, os dividendos eram totalmente isentos para pessoas físicas. A ideia do governo é que passem a ser taxados os dividendos que excedam R$ 50 mil por mês ou R$ 600 mil por ano. A alíquota, segundo a proposta, será progressiva e pode chegar, no máximo, a 10% para investidores que receberem mais de R$ 1,2 milhão. A retenção será feita na fonte e será aplicada apenas sobre dividendos de empresas, não de fundos imobiliários, por exemplo. A receita com a nova tributação é estimada em R$ 25,22 bilhões. Para investidores domiciliados no exterior, haverá cobrança de 10% sobre qualquer valor recebido no Brasil e remetido para o exterior. Somente com essa medida, o governo pretende arrecadar R$ 8,9 bilhões. Imposto mínimo. A proposta faz parte do projeto de reforma do imposto de renda, que pretende elevar a faixa de isenção da pessoa física para R$ 5 mil. Para compensar a perda de arrecadação, o governo criará uma tributação mínima sobre rendas mais altas, o que alcançará os dividendos. Esse imposto mínimo, segundo o Ministério da Fazenda, não será aplicado por faixas de renda, e sim por um cálculo feito a partir da renda anual do contribuinte, considerando apenas os rendimentos isentos. Por exemplo, se depois de excluir todos os rendimentos já tributados uma pessoa ainda tiver renda anual, em rendimentos isentos, de R$ 750 mil no ano, ela terá que pagar uma alíquota de 2,5% sobre eles. Ou seja, um imposto a pagar de R$ 18.750. O limite de 10%, portanto, será aplicado apenas sobre os contribuintes que tiverem rendimentos isentos de pelo menos R$ 1,2 milhão. Nesse caso, elas precisarão pagar 10% sobre esse valor, ou R$ 120 mil. Compare abaixo alguns exemplos de alíquota. Imposto de renda. O que muda com o projeto de lei que isenta quem ganha até 5? Quem já paga a alíquota mínima ou mais em imposto, não precisará pagar nada mais. Se pagar um percentual menor do que o mínimo estabelecido, terá que complementar a diferença. Exemplos. Renda de R$ 600 mil por ano, continuará pagando imposto normalmente, sem alteração. Renda de R$ 750 mil por ano, incidirá ao menos 2,5% de imposto sobre o montante, o equivalente a R$ 18,75 mil de imposto mínimo ao ano. Renda de R$ 900 mil por ano, o imposto mínimo será de R$ 5% sobre a renda, o que corresponde a R$ 45 mil por ano. Renda de R$ 1,05 milhão por ano, alíquota mínima de R$ 7,5%, equivalente a R$ 78,75 mil ao ano. Renda de 1,2 milhão ou mais por ano, imposto mínimo de 10% sobre a renda total, que corresponde a R$ 120 mil por ano. É fundamental destacar que o imposto mínimo leva em conta os valores já recolhidos, explica Lívia Heringer, advogada do Ambiel Belfiore Gomes Hanna Advogados. Por exemplo, um contribuinte com renda anual de R$ 1,2 milhão que tenha pago 8% de imposto de renda precisará complementar apenas 2% para alcançar a alíquota de 10%. Por outro lado, se alguém com renda de R$ 2 milhões já tiver pago 12%, não haverá cobrança adicional. Proposta segue para o Congresso. Se for aprovada ainda neste ano, a retenção do IR sobre dividendos começa a valer no ano que vem e a restituição, se for o caso, ocorrerá em 2027. A iniciativa é uma medida compensatória para financiar a perda de arrecadação, estimada em R$ 25,84 bilhões, com a isenção de imposto de renda para quem tem rendimentos de até R$ 5 mil por mês. A taxação dos dividendos valerá também para investidores e acionistas estrangeiros. O valor arrecadado, no entanto, poderá ser restituído ao contribuinte no momento da sua declaração de IR, caso ele não seja enquadrado como contribuinte de alta renda ou, se for o caso, se já estiver recolhendo o imposto mínimo para sua faixa de renda.